Meus amigos, Numerada FC no ar. Hoje eu vou estrear um quadro novo chamado Café na Numerada, um oferecimento de Starbucks. Não, meus amigos, quem dera se fosse, mas eu vou estrear esse quadro novo, eu vou tomar um café, o meu café aqui com vocês, e eu vou dar a nota para os jogos que eu acompanhar. Eu sei, calma, você vai falar assim para mim, pô, Fê, mas, cara, o jogo do Brasil já foi, mas já passou. Eu sei que o time tá um pouco ruim, mas é o primeiro programa que eu tô fazendo de notas. Então, dá um desconto para mim, confere a sua inscrição, vê se você já tá inscrito no canal e roda a vinheta. Yeah. Meus amigos, vamos lá. Eu preparei esse quadro aqui para poder fazer o quê? Dar a nota do todo jogo que eu acompanhar, eu vou querer fazer isso daqui, dar a nota dos jogadores, e se esse quadro for bem, eu vou continuar fazendo. Eu conto com vocês para que tudo isso dê certo. Valeu? Então, passado o jogo do Brasil, eu fiz as minhas anotações e vou aqui começar a dissertar para vocês o que eu acho de alguns jogadores e como eles foram. O primeiro, eu até espero que algum de vocês vão discordar comigo, é o Alisson. Alisson foi nota 5 para mim. Isso mesmo. Seguro, o Alisson não. Eu não concordo com as críticas que o pessoal está fazendo do Alisson, falando que ele teve culpa no gol ou que ele é um goleiro que não passa segurança. Eu já acho totalmente ao contrário. Primeiro, eu não acho que foi culpa dele o gol. Poderia ter saído de outra forma? Poderia. Mas eu acredito que se fosse outro goleiro saindo de outra forma, teria sido expulso. Então, eu acho que, na verdade, ele ficou vendido no lance, porque foi um lance muito rápido e foi muito mais falha da zaga do que ele. Então, nota 5 para o Alisson, tá? Gabriel Magalhães, nota 4,5. Por quê? Eu acredito que o Gabriel Magalhães poderia ter ido melhor. É um jogador que eu espero mais. Por eu esperar mais do Gabriel Magalhães, é que eu tô dando essa nota para ele abaixo do regular, né? Abaixo de 5. Eu acho que ele deu uma bobeira muito grande na cobertura ali na hora do gol, e aí ele não pôde nem fazer a falta, porque se ele faz a falta, ele ia ser expulso. Então, cara, é o cara que eu mais espero ali, um dos caras que eu mais espero nesse time, né? Atual campeão da Champions, ou atual vice-campeão da Champions, o campeão é o Marquinhos. Ele jogou muita bola, tá? Atual campeão da Premier League. Jogou muita bola a temporada toda. Então, se é um cara que eu espero, que não desse uma bobeira como deu, é ele. Eu não esperava essa bobeira dele. Né? Tudo bem que o erro foi coletivo e eu vou chegar lá para até falar na hora do gol. Marquinhos, nota 5. Não comprometeu. Poderia ter ido melhor? Poderia, mas regular. Não, acho que ele também fica vendido do lance, mas o lance é muito mais culpa do Magalhães do que ele. Né? Culpa entre aspas, porque a jogada começa lá na frente. Vamos lá. Douglas Santos, ele eu acho que foi bem, tá? Eu acho que foi um dos poucos que foi bem. Nota 6 pro Douglas Santos. Foi seguro na marcação, ele não deixou uma avenida como lá do outro lado. Ele subiu, eu acho que ele foi um pouco tímido nessa subida ao ataque, mas ele foi bem, ele não comprometeu. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Ibañez. Meus amigos, esse para mim foi um dos piores, se não o pior. Nota 3. Por que eu tô dando nota 3 pro Ibañez? Ele foi mal na cobertura, ele foi mal no apoio e na marcação, os movimentos básicos, tá? Tô falando movimento básico. Eu falei até isso no vídeo normal que eu fiz depois do jogo, na análise do jogo. Ele tava errando posicionamento de marcação, cara. Coisa básica do futebol. Quando um atacante, né, um ponta vem para cima, um ponto lateral vem para cima de você, ele ia armar a base para marcar, ele tava errado. Ele ficou vendido várias e várias vezes e ficou uma avenida nas costas deles. Eu apelidei de Avenida Paulista, mas eu estou reapelidando de Avenida Brasil, porque ficou uma avenida ali muito grande nas costas dele e o Marrocos foi muito bem por esse lado, muito por culpa do que o Ibañez estava totalmente perdido. Não é só culpa dele, o Ancelotti tem muita culpa nisso. Porém, era ele que estava lá e, pô, se tá tomando esse calor ali do ponta, do lateral, cara, dá no meio. Dá uma intimidade ali pro cara parar de se crescer em cima de você, pô. Casemiro, 3,5. Casemiro foi um dos piores da seleção brasileira. Casemiro é outro cara que eu esperava que não desse tanta bobeira. Tomou um cartão porque infantil, ele teve que fazer a falta, mas é porque ele também estava vendido no lance.
Então, é outro cara que eu espero muito dessa seleção, porque fez uma boa temporada no Manchester. Ele tá muito bem no Manchester, tá? Se você vê o Casemiro jogando no Manchester, é outro jogador. Então, é um jogador que eu não esperava que ia se comportar tão mal, sendo ele um homem de confiança do Ancelotti. Então, Casemiro, nota 3,5. Bruno Guimarães, nota 5, regular. Foi um dos que não comprometeu na seleção brasileira. Não foi uma baita exibição do Bruno? Não, mas ele ajudou na marcação, deu uma mobilidade razoável para o time e não tomou cartão besta. Então, só por isso já foi nota regular. Paquetá no meio. Nossa, cara, esse daí, meu Deus, nota 3. Tá, 3. Ah, por que nota 3 pro Paquetá? Vamos lá, eu vou enumerar os erros do Paquetá aqui. O Paquetá começou o jogo desligado, totalmente em outra rotação. Parecia que os outros jogadores estavam realmente na Copa do Mundo e ele estava num amistoso de final de ano, na Barra da Tijuca, alguma coisa do tipo. Porque a quantidade de passes que ele errou, eu contei 6 passes seguidos. Você tem noção do que é isso num jogo de Copa do Mundo? Um jogo começando, ele ter errado 6 passes seguidos. O Paquetá nem no meu time titular ele estaria, mas já que ele está no time titular atualmente, eu esperava que ele fosse se comportar um pouco melhor. Porque, sendo justo também, por mais que não é um jogador que me enche os olhos, nos outros 2 amistosos que teve, né, contra o Egito e contra lá acho que o Panamá, acho que é isso, né? Ele entrou bem, ele deu principalmente contra o Panamá, seleção mais fraca, né? Mas vamos lá. Ele deu uma mobilidade bacana, entendeu? Ele, por mais que eu não goste dele, como eu tô falando aqui, ele deu uma mobilidade bacana pro meio-campo. Ele foi bem, né, na medida do possível, dentro desses 2 amistosos. E aí, chegando no jogo, o cara conseguir errar 6 passes seguidos, ficar usando e abusando de bola, não só ele, tá? Mas ele principalmente usando toda hora de bola invertida, bola longa e errando. Cara, não dá. Faz o feijão com arroz, volta pro jogo. Ele foi entrar no jogo para mim nos últimos 5 minutos do primeiro tempo. Que ele acerta um voleio ali. Antes disso, ele deu uma touca no cara, deu uma cana. Mas assim, isso não é campeonato de freestyle. Isso era a Copa do Mundo. Eu esperava muito mais de um jogador que entrou para ser o articulador do time. Vamos lá, o Vini Júnior. 6. Nota 6 pro Vini Júnior. Por que nota 6? Por que não uma nota maior? Eu acho que eu fui até um pouco injusto com o Vini na avaliação que eu fiz depois do jogo. Porque eu disse que ele só fez o gol e mais nada. É verdade isso, mas pensando um pouco mais, com menos emoção, o Vini... Eu prefiro um cara que tenta... Eu acho que eu até falei isso no outro vídeo, tá? Eu prefiro um cara que tenta do que aquele cara que é omisso. Então, eu acho que o Vini merece uma nota maior, tá? Nota 6 pelo gol, porque ele chamou a responsabilidade para ele e uma hora ele conseguiu. Mas a partida do Vini foi muito ruim, se você for ver. Ele tem uma volta só numa bola ali que ele volta para marcar ali, que ele pede pra torcida gritar e tal, aquela coisa para chamar a torcida. Mas, no geral, as ações do Vini, ele errou demais. Só que também tem outro ponto. Esse mesmo cara que errou é o cara que fez o gol do jogo, o gol que garantiu o empate pra gente, e é o cara que faz a jogada individual, que põe a bola na cabeça do Igor Thiago e o Igor Thiago erra o movimento. Então, assim, se ele tivesse sido o que ele jogou, né, errado todo o resto, mas esses 2 lances tivessem dado certo, a gente estaria aqui falando talvez outra perspectiva do que foi o Vini Júnior e do que foi a seleção. Então, eu vou colocar ele numa nota 6 acima do regular, porque a gente dependeu dele. Nós dependemos dessa jogada individual dele. Então, cara, continua tentando, continua indo para cima. Eu prefiro isso, porque dele eu já vi que ele consegue fazer alguma coisa. O que ele faz no Real Madrid, acredita, a gente dá um voto de confiança nele. Por mais que na seleção ele não seja aquele grande jogador do Real Madrid, ele provou que ele sabe. Então, uma hora esse jogador vai aparecer. Tivemos um lampejo ali contra o Marrocos. Quem sabe ali no próximo jogo contra o Haiti ele não consiga fazer mais disso contra a Escócia e assim vai indo. Então, nota 6 pro menino Vini Júnior. Rafinha. Outro cara que eu esperava mais, é um cara que a gente vem dando muitas chances. Eu vou tirar ele do time pro próximo jogo. Eu vou falar aqui qual que é o meu time pro próximo jogo. Mas nota 4,5. Nota porque acima
um pouco abaixo do regular, porque eu esperava mais dele, esperava que ele chamasse essa responsa, e quando ele teve a grande oportunidade, ele dá aquele chute de esquerda lá, mal demais, tá ali. Se é um cara que tá mais tranquilo, se é um cara que tá com menos pressão e um cara que decide, como eu acredito que ele seja esse jogador pelo que ele fez e faz no Barcelona, para a bola. Finge que vai dar aquele come, né? Para a bola, joga pra perna direita e tame no gol, mano. Era o que eu esperava dele, tá? Assim, 4,5, mas ele também sofre um pouco pelo que o Ancelotti faz com ele. Ele começa na ponta direita, ele vem pro meio, cara, ele não parou o tempo todo, ele fez umas 3, 4 funções no jogo. Então, por isso que eu tô elevando a nota dele, senão seria nota 3. Mas pela entrega do Rafinha, o Rafinha se entregou demais nesse jogo. Eu não posso. Se ele não deu na bola, foi que nem eu fiz na outra análise. Se não tá dando na bola, cara, tem que dar na vontade. E eu não senti que o Rafinha deixou de se entregar no jogo. Ele foi para cima, mesmo errando. Ele tentou muito. Mas, eu tô dizendo, né? Foi prejudicado também por esse esquema do Ancelotti de querer ficar improvisando toda hora um jogador fora de posição, e ele acabou sofrendo por isso. Mas é isso, nota 4,5 para o menino Rafinha. Artilheiro da Premier League. Pô, você fala, caramba, vai ser o cara, né? Eu também esperava e eu entendi e defendi a convocação do Igor Thiago, tá? Mas nota 3,5. Vamos respirar um pouco aqui. Por que nota 3,5? Eu ainda continuo achando o Igor Thiago um bom jogador, tá? Não é porque ele não foi tão bem que ele já não presta, que ele já não deveria estar na seleção, ou como já está se formando aquele movimento de querer queimar um jogador na Copa, falar que não presta. Igual fizeram com o Fred, chamando ele de cone, igual outros jogadores ali que tipo, começaram a queimar o Felipe Melo pela expulsão, falando que o cara era grosso. Cara, não é isso. Igor Thiago provou que é um bom jogador já na Premier League. Ninguém faz a quantidade de gols que ele faz. Ah, tem muito gol de pênalti. Não interessa, ele tem qualidade para estar fazendo o gol de pênalti e pro treinador dar essa oportunidade de ele bater o pênalti. Então, tem muitas coisas aqui que a gente não pode simplesmente relativizar e falar que o cara não presta agora. O Igor Thiago é um bom jogador, dito isso, no jogo do Brasil, ainda com a camisa do Brasil, não mostrou a que veio. Por isso, nota 3,5. Foi um dos que foi pior ali na atuação do Brasil. Mas tem um ponto importante também que a gente tem que falar. O cara que não recebe, o cara que é centroavante como ele, e não recebe muita bola para finalizar, fica difícil a gente conseguir avaliar ele porque a bola não chegou. Qual que foi a única bola para ele que chegou, que para mim era caixa? E aí que entra também, que ajuda a pesar essa nota dele para baixo. A hora que o Vini faz a jogada. A hora que o Vini faz a jogada para ele, que era um movimento, ele faz o movimento decorrer certo. Agora, o comportamental, né? Virar o corpo, fazer o movimento da cabeçada, cara, foi bizonho. Bizonho. De verdade, eu não sei se ele tava emocionado, eu não sei se... Cara, errar um movimento desse foi demais para mim. Demais. Vamos lá, mais um. Agora, os jogadores que entraram na partida. Dos jogadores que entraram, aí já... Esses jogadores que entraram ajudaram a melhorar um pouco a partida. Então, eu acho que todos eles que entrou foram bons, foram boas entradas e ajudou muito ali a gente parar de passar o sufoco que foi, tanto que no segundo tempo o jogo ficou um pouco mais morno e não teve grande oportunidade para nenhum dos dois lados. Se a gente não criou muito, a gente também não sofreu muito. Isso que é real. Vamos lá, o Danilo. Esse é o primeiro o Danilo lateral, tá? Nota 5. Nota 5 porque o Danilo ele ajudou a melhorar a Avenida Brasil que estava do lado do Ibanez. Então nota 5 pro Danilo, que ajudou ali pelo menos conter a subida do Marrocos. Aí a gente vem pro Matheus Cunha, nota 6. O Matheus Cunha entrou muito bem, ele deu uma movimentação pro meio campo e ainda achou bons passes. Então nota 6 pro Matheus Cunha, que ajudou a melhorar um pouco a nossa seleção. O Danilo Oliveira ali, o Danilo do Botafogo, cara, é muito bom jogador. Nota 6, como sempre, tá? Pra mim, deveria ter entrado antes, deveria ter mais tempo de jogo. Na verdade, ele deveria ter começado o jogo, essa que é a real pra mim. Muito bom jogador, sempre bom. Não inventa, sempre a mobilidade que ele dá pro jogo é muito porque ele é um cara inteligente. Ele recebe,
domina a bola e já solta, ele faz o jogo fluir, não é toque para trás, ele sempre com a cabeça erguida, procurando passe para frente, orientado, é um cara que, poxa, para mim, assim, é um dos melhores jogadores dessa seleção brasileira. E o Luiz Henrique, nota 5. Por que nota 5? O Luiz Henrique, para mim, foi um pouco regular na média ali, porque eu esperava mais dele. Esperava que ele ia botar mais fogo no jogo, você entende? Como é aquele cara aguerrido, aquele cara que vai para cima, como a gente viu nas eliminatórias, a gente viu quando ele começou a ser convocado, acho que faltou um pouco disso no Luiz Henrique, mas mesmo assim, ele ainda achou um passe para o Danilo no final do jogo. Ele tentou algumas jogadas individuais e assim que ele entrou, o Marrocos começou a dar uma segurada porque sabia que o pontinha rabisqueiro estava ali. Então, por isso que eu vou dar nota 5 para ele. Mr. Ancelotti, o Cello. Cara, vamos lá. Nota 5 para ele, regular. Por quê? Começou muito mal o time, e é culpa dele, por essa questão de ele não abrir mão do 3 atacantes, de ele ter enxergado o Paquetá como o cara que vai fazer essa mobilidade nesse time, e não enxergar coisas óbvias, como o Endrick, como o Danilo do Botafogo, como o Ibañez não dá na lateral, enfim. Nota 5. Começou muito mal. Porém, eu iria dar nota 3 pro Cello, mas eu vou dar nota 5 porque ele corrigiu os próprios problemas que ele criou. Quando ele faz as substituições, o time se estabiliza. Se o time não é brilhante, o time se estabilizou. E aí também tem uma coisa, quando ele viu que estava dando ruim para nós, que estava ficando pesado ali o jogo, ele preferiu a cautela. Ele tirou os amarelados do time, ele colocou o Fabinho, que foi muito bem no jogo. Então, por isso, minha nota é nota 5 para ele. Ah, acho que eu tô esquecendo aqui, tá? Tô esquecendo do Fabinho que entrou, pô. Volta. Fabinho foi muito bem, nota 6. Provou que pode ser titular, aliás, é o que eu vou falar agora no decorrer do vídeo. Uma alternativa para quando o Casemiro não estiver, vai ser ele, cara. Ele entrou muito bem, literalmente deixou o sangue no campo, então nota 6 para o Fabinho. Agora, meus amigos, essas foram as minhas notas para os jogadores do Brasil. Só que assim, é fácil ficar aqui dando nota e não vir com a solução. Então, para o próximo jogo, para o Haiti, eu vou dar aqui a minha escalação e você vê se você concorda comigo. Então, já vai deixando seu like aí, já vai deixando seu comentário no que você achou desses comentários que eu tô falando, mas vamos lá. Diante do jogo do Haiti, como o último vídeo também eu falei isso, eu tentaria uma mudança de esquema nesse time, para esse time ganhar cancha, para esse time ganhar o que precisa, que é confiança, e aí a gente ir para a Escócia, e aí a gente ir, de repente, para a fase do 16 avos melhor. O que eu faria com esse time, tá? Eu reforçaria o meio-campo e eu iria de um 4-4-2 clássico, né? Contando que ainda a gente não tem o Neymar e não sabe como que esse Neymar vai agir nesse time. Então, aqui eu não conto com ele, mas vamos lá. O Alisson no gol, Douglas Santos, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, e o Danilo fazendo a primeira linha de 4 lá, ele. Certo? Vamos pro meio-campo. Aí já seria a minha primeira alteração. Sai Casemiro, entra o Fabinho. Bruno Guimarães se mantém, sai Paquetá, óbvio, acho que você já imaginava, entra o Danilo do Botafogo, tem que ficar falando toda hora. E aí entra o Matheus Cunha, vai sair um dos atacantes, vai sair o Rafinha para entrar o Matheus Cunha no meio, para fazer o que ele fez no jogo contra o Marrocos. E aí no meu ataque, Vini Júnior e Endrick. É isso, eu ia com 4-4-2 clássico, eu ia reforçar esse meio campo aqui, porque o meu lado direito não tá muito bem. Essa que é a real, a gente não sabe como que o Danilo vai aguentar isso. Então, com 4 homens de meio campo, deixa o Danilo ali do Botafogo solto para poder achar a bola, para achar passes, para achar a bola, e aí a gente fica mais com a bola. Vamos trabalhar um pouco mais, já que a gente tem muita qualidade esses jogadores, vamos ficar um pouco mais com a bola, vamos trabalhar ela, e se aquele time que chamado pragmático, pode ser, mas vamos segurar a bola ali no 4-4-2, e aí a gente tem um cara que tem estrela pra caramba quando entra na seleção, que merece a titularidade, o Endrick, e a gente tem um cara do individual, que é o Vini Júnior. Eu iria assim, certo? Bom, esse foi o meu primeiro Café na Numerada. Quero saber de você, o que você achou do quadro, o que você achou das notas, comenta aqui embaixo, eu quero ouvir a sua opinião, quero ver o que você está falando, se você concorda ou não concorda comigo. Certo, meus amigos? Confere sua inscrição e valeu. Até a próxima.